Imagine um objeto tão enigmático que nem mesmo os cientistas mais brilhantes do mundo conseguem explicar sua origem. Um artefato encontrado nas profundezas da Terra que desafia tudo o que sabemos sobre história, tecnologia e até mesmo as leis da natureza. Ele não se encaixa em nenhuma época conhecida, não possui paralelo com nenhuma civilização documentada e emite uma energia que intriga a comunidade científica até hoje. O que será esse objeto? De onde ele veio? E o mais assustador, o que ele pode significar para o futuro da humanidade? Antes da gente mergulhar nesse mistério que desafia toda a lógica humana, já se inscreve no canal Ilustra Fatos. Aqui a gente transforma curiosidades em descobertas e mistérios em reflexões que ficam na sua mente por dias. Se você gosta de conteúdo que faz você pensar, se questionar e se surpreender, esse é o lugar certo. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação. E se prepara, porque o que você vai ver a seguir pode mudar sua percepção da realidade para sempre. Tudo começou de forma banal. Uma escavação em uma área remota da Rússia, nos anos 1970. Mineradores perfuravam a terra em busca de minerais quando, de repente, as brocas atingiram algo extremamente resistente. Algo que não deveria estar ali. Após muita dificuldade, retiraram uma estrutura metálica com uma forma perfeitamente simétrica, coberta por um material que lembrava titânio, mas que não reagia aos testes convencionais. Era como se tivesse vindo de outro mundo. E o mais estranho, o objeto parecia emitir uma vibração sutil, quase imperceptível, como se tivesse vida. Rapidamente, militares tomaram o controle do local e levaram o artefato para análise. O que eles encontraram foi tão perturbador que os resultados foram mantidos em sigilo por mais de 20 anos. A primeira análise foi feita por uma equipe científica russa, que tentou datar o objeto usando o método de carbono 14. Mas o teste falhou. Não havia nenhum traço orgânico. Então usaram espectroscopia de massa, tentando identificar os elementos presentes na liga metálica. Para o choque dos cientistas, o composto não existia na tabela periódica. Isso mesmo, era um metal não identificado, com propriedades que nenhum laboratório da época conseguia reproduzir. Alguns pesquisadores sugeriram que o material poderia ter sido exposto a temperaturas superiores a 3.000 graus Celsius durante sua criação, algo impossível para a tecnologia da época e até hoje extremamente desafiador. O objeto também foi submetido a testes de ressonância magnética. E aí veio outra surpresa. Em seu interior havia uma estrutura geométrica complexa, com canais simétricos quase como se fosse um microprocessador, mas milenar. Não havia como aquilo ter sido feito por nenhuma civilização conhecida. A hipótese mais conservadora dizia que se tratava de uma formação natural extremamente rara. Mas a geometria era precisa demais. A hipótese mais ousada? Um artefato alienígena. Ou pior, uma tecnologia perdida de uma civilização anterior à nossa. A cada novo exame, mais perguntas surgiam, e nenhuma resposta concreta era dada. Nos anos 90, documentos vazados revelaram que o objeto tinha sido transferido para uma base militar subterrânea, e que cientistas de diferentes partes do mundo tentavam decodificar sua origem. Alguns sugeriram que ele funcionava como uma espécie de transmissor, um tipo de baliza cósmica enviada para a Terra há milhares de anos. Outros acreditavam que era um registro, um HD cósmico, contendo informações sobre algo que ainda não conseguimos acessar. Houve até quem sugerisse que ele estava relacionado a um relógio do fim dos tempos, e que sua presença no planeta poderia indicar uma contagem regressiva silenciosa. E não para por aí. Pesquisadores independentes que conseguiram ter acesso a fotos do objeto antes do embargo militar compararam seu padrão interno com símbolos antigos da Suméria, do Egito e até com inscrições maias. Coincidência? Talvez. Mas e se não for? E se esse artefato for uma peça-chave que conecta civilizações antigas a um conhecimento comum, vindo de fora da Terra? Há relatos não confirmados de que,
Após a análise, alguns cientistas abandonaram suas carreiras completamente. Outros desapareceram misteriosamente. Seria isso apenas teoria da conspiração? Ou um esforço real de ocultar a verdade? Esse objeto, com cerca de 30 centímetros, completamente indecifrável, não é o único. Em outras partes do mundo, artefatos semelhantes já foram encontrados. Um deles é o famoso mecanismo de Anticítera, um computador da antiguidade, descoberto na Grécia que, mesmo com mais de 2000 anos, tinha engrenagens que só seriam vistas novamente no século XIX. Outro exemplo são as esferas da Costa Rica, perfeitamente esculpidas há mais de 1000 anos, sem ferramentas conhecidas para tal precisão. Esses objetos, quando analisados em conjunto, parecem seguir um padrão. Eles não deveriam existir na época em que foram criados. O padrão se repete em diferentes continentes, em diferentes eras e com civilizações que, teoricamente, jamais tiveram contato entre si. Existe uma teoria conhecida como tecnogênese ancestral, que sugere que a Terra já abrigou outras civilizações altamente avançadas, que colapsaram antes mesmo de serem registradas pela história oficial. O objeto misterioso encontrado na Rússia seria apenas a evidência mais recente e mais bem preservada de algo muito maior. Uma história paralela da humanidade, completamente ignorada pelos livros tradicionais. Mas por que essas descobertas não viram manchetes? Por que não estão em museus ou documentários populares? A resposta é incômoda. Talvez não seja do interesse de algumas instituições que a gente descubra que a história da humanidade pode ser muito mais antiga e mais tecnológica do que imaginamos. E se esse objeto for apenas a ponta do iceberg? E se houver dezenas, talvez centenas, de artefatos escondidos em cofres, depósitos e bases militares ao redor do mundo? O que aconteceria se o mundo soubesse a verdade? Agora, com tudo isso que você viu, eu quero saber: qual a sua teoria? Esse objeto foi criado por humanos em uma era perdida? Ou é uma tecnologia que veio de fora da Terra? Você acha que ele pode representar algum tipo de risco? Ou seria uma oportunidade para descobrirmos algo revolucionário? Escreve aqui nos comentários, porque eu vou ler tudo e talvez até trazer as teorias mais interessantes nos próximos vídeos. E se você curtiu esse mergulho em um dos maiores mistérios da Terra, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora teorias e mistérios e se inscreve no canal Ilustra Fatos. Aqui cada vídeo é uma jornada além do óbvio. Até o próximo enigma.